pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos trabalhos e hoje vou começar o vídeo aqui falando para vocês, fazendo uma confissão, que está sendo muito difícil esse momento, principalmente com essa juba de leão. E eu, com essa juba de leão, eu tenho o meu próprio Simba. Bom, esse é o Bruce. Hoje eu vou falar sobre processo social. Então veja, por exemplo, que a palavra processo, ela designa ali uma mudança, alguma coisa que está ocorrendo, alguma transformação. Então, o processo social, ele indica uma interação social, como que as pessoas se relacionam, como que, da mesma forma também, ocasiona esse processo de mudança. Então, os processos sociais são as diversas maneiras pelas quais os indivíduos ou grupos atuam uns com os outros, como que eles interagem. Então, existem ali duas formas, dois tipos de processos sociais. Os processos sociais associativos e dissociativos. Quando falamos sobre esses tipos de processos sociais, veja aqui, por exemplo, essa tabelinha aqui, nós temos aqui os processos sociais, então acaba dividindo entre associativos e dissociativos. E entre os processos associativos, nós temos a cooperação, acomodação e assimilação. E entre os processos dissociativos, nós temos a competição e o conflito. Bom, então eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona esses tipos de processos sociais. Vamos começar aqui pela cooperação. Começando aqui pela cooperação, lembrando que a cooperação é uma forma de interação social na qual diferentes pessoas, pode ser, por exemplo, diferentes grupos ou comunidades, trabalham juntas para o mesmo fim. Então, existem dois tipos de cooperação. A cooperação direta, que envolve atividades em que as pessoas realizam juntas, como, por exemplo, mutirões. E existe também a cooperação indireta, que são as atividades em que as pessoas realizam trabalhos diferentes e necessitam indiretamente umas das outras. Como, por exemplo, vamos pegar aqui dois casos, o médico e o agricultor. O médico, ele precisa do agricultor para se alimentar. No caso, o agricultor precisa do médico para tratar questões relacionadas à saúde. Então veja que ali é uma relação de cooperação indireta. O outro tipo aqui, de processo associativo, nós temos a acomodação. No caso da acomodação, é um processo social que tem como objetivo diminuir o conflito entre os indivíduos, e reduzindo esse conflito, encontrando uma nova forma de pensar. Então, é um processo que envolve um ajustamento, uma nova forma de pensar o seu comportamento. Sendo, por exemplo, que essa nova forma de pensar tem que vir de transformações de questões internas. Tudo bem? Como, por exemplo, os valores e as atividades que possuem determinados significados. O outro tipo aqui é a assimilação. É quando o indivíduo ou grupo aceita os padrões culturais. Quais são esses padrões? Os costumes, as tradições, os comportamentos. Claro que é um processo de estranhamento, mas ela aprende, ela entende, a cultura do outro. Então trata-se de um processo de ajustamento. É como se você se adequasse ao comportamento, à cultura do outro. Como, por exemplo, quando você muda para um determinado país, você tem que compreender a cultura daquele país.
Então você tem que entender a lógica de vida daquele país. E isso, né, se trata, né, na questão de assimilação. Então, no caso da assimilação, diferente da acomodação, porque implica em transformações internas nos indivíduos ou nos grupos. E isso implica uma nova forma de pensar, sentir e agir. E agora, vamos falar sobre os processos dissociativos. Quando falamos sobre esses processos dissociativos, vamos pegar ali dois, né? Envolve competição e conflito. Falando sobre a questão da competição. A competição é uma forma de interação que implica uma luta por objetivos escassos. Então nós temos ali, por exemplo, um prêmio, somente um pode vencer, envolve ali, né, uma competição. Claro que essa competição ela pode ser uma competição saudável ou não, depende, mas é uma disputa por um determinado recurso escasso. Então, ela deve ser regulada por normas, geralmente existem algumas regras, né? E essas regras têm igual teor para todos os competidores, e é uma forma, né? E essas regras ou normas, elas podem ser diretas ou indiretas, pessoal ou impessoal, e tende a excluir o uso da força ou o uso da violência, tá? Dentro dessa questão que envolve a competição. Então, as disputas, elas são voltadas para a recompensa e não para os concorrentes. Então, as suas motivações, elas são de diversas formas, como por exemplo, a posição social ou econômica, a disputa pelo poder, envolve o esporte, entre tantos outros tipos de competição. Aí nós temos aqui, né, um exemplo de competição. Vamos pegar aqui, por exemplo, as ações voltadas à obtenção de êxito na vida econômica, na posição social, pode ser, por exemplo, no esporte, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos de competição. Agora, quando falamos sobre conflito, algumas pessoas já pensam lá em conflito, né? Então, quando falamos sobre conflito, ocorre quando a competição ela Quando falamos sobre conflito, ocorre quando a competição assume características de elevada tensão social. Então, no processo de conflito, a luta ela torna-se pessoal e hostil. Então, já que cada um dos envolvidos tem uma consciência do que é necessário para alcançar o seu objetivo. Então, o conflito é uma disputa entre indivíduos ou grupos em que cada um tende a conquistar aquilo que era almejado pelo indivíduo. Pessoal, olha só. Então nós temos aqui, né, esses dois tipos. Vamos pegar aqui alguns exemplos de competição. Competição, ela pode tomar a forma de uma luta pela existência, pode se transformar em conflito, pode ser consciente ou inconsciente, geralmente é impessoal e busca não envolver a violência e pode ser contínua. No caso do conflito, pode tomar forma de rivalidade, revolta, a disputa, né, ele envolve guerras e é de caráter emocional, tá? Envolve a violência ou ameaça de violência e ali é uma tentativa de agressão ou muitas vezes também a tentativa de redução do adversário. Então nós temos que repensar dentro desse contexto dos tipos de processo social, principalmente dentro do contexto da sociedade atual. Como que ela ocorre, como que esses processos sociais eles ocorrem em diferentes níveis.
bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e fiquem bem. Tchau!